A sabedoria hebraica, desenvolvida especialmente durante a Idade do Ferro, produziu livros que estão na Bíblia e criaram a cultura de pensadores judeus, árabes e dos grandes filósofos cristãos como Agostinho, Anselmo, Aquino, Leibniz, Kant, Kierkegaard, C.S. Lewis e muitos outros. Tal filosofia criou a própria ética do mundo ocidental e, a despeito das suas crenças, esta é a sua oportunidade de conhecer um universo artístico e filosófico que precedeu os gregos e inspirou a cultura moderna. Bem-vindo ao especial do Observatório 7, Sabedoria e Poesia Hebraica na Idade do Ferro. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, acione o sino de notificações para ser lembrado dos próximos vídeos desta série que está estudando a Idade do Ferro. Examine nossa bibliografia, os vídeos anteriores e outras séries aqui do canal. Nosso canal é uma iniciativa interdisciplinar combinando 7 saberes, sendo eles a filosofia, história, antropologia, arqueologia, teologia, ciência e arte. A expressão filosófica e artística hebraica se confundem, pois o hebreu era um povo de letras e religiosidade. Isso proporcionou uma valorização de sua musicalidade. É necessário esta breve introdução, ou nada no pensamento literário hebreu fará sentido. A música é tão antiga quanto o ser humano, e a poesia logo surgiu junto com ela. Uma poesia é uma forma de linguagem focada em ritmo e som que produz emoções capazes de transmitir a mensagem. Com o tempo, o texto artístico se dividiu entre poesia e prosa. Na prosa, o tamanho da linha é de acordo com a página ou coluna, enquanto na poesia a linha forma um verso. E, aliás, lembre sempre que o verso poético, no caso da Bíblia, nem sempre corresponde ao verso bíblico. Os poemas podem ser narrativos, com épicos, normalmente contando sobre um herói e suas façanhas, que geralmente têm um foco dramático. Narrativas do Antigo Oriente são sempre desta maneira, e isso não quer dizer que tais poemas eram apenas simbólicos ou não narravam eventos históricos. O Gênesis, por exemplo, tem vários trechos poéticos, e isso não quer dizer que ele é menos histórico sob o ponto de vista dos seus escritores. Aliás, os antigos contavam sua história através da arte. O outro estilo da poesia é o lírico, onde o poeta expressa breves reações poéticas, artísticas, ao que está contemplando, como no caso do Salmo 8 e em músicas que usamos para cantar, louvar e falar da nossa cultura e das coisas que vemos. Os livros proféticos da Bíblia estão recheados do estilo poético, como por exemplo no capítulo 40 a 66 do livro de Isaías, ou o último capítulo do livro de Abacuque, enquanto Ageu e Malaquias estão em formato de prosa. Salmos, Lamentações, Provérbios e Cantares são livros totalmente poéticos. Jó e Provérbios são parte prosa e parte poesia, enquanto o Eclesiastes é dominantemente prosaico. Poderíamos dizer com certeza que se você não entende um pouco da poesia hebraica, não consegue compreender a Bíblia. Dito isso, vamos entender a manifestação do pensamento hebreu israelita que expressa sua sabedoria através destas formas artísticas. Desde a Era do Bronze, já existia no Antigo Oriente Próximo a literatura chamada de sapiencial, incluindo uma classe de mestres profissionais pagos pelos reis para compor e colecionar provérbios. O próprio Antigo Testamento, embora rejeite os mágicos e as superstições destes povos, como visto em Isaías 47, 12 a 14, ou no orgulho deles, como citado em Jó
capítulo 5, verso 13, reconhecia e dialogava com sábios do Egito, Edom, Arábia, Fenícia, Oriente, Babilônia e Pérsia, como podemos ver em vários textos bíblicos, ou até comparando com a literatura desses povos. Há provérbios, por exemplo, do Egito, que são muito semelhantes a alguns provérbios da Bíblia. Ao examinar a literatura dos povos do Crescente Fértil, vemos que seus sábios estavam envoltos nos mesmos questionamentos que encontramos nos livros bíblicos, o que é uma prova de que a Bíblia não é uma produção tardia do pós-exílio, mas está em perfeita harmonia com o estilo e tema de sua época, e no caso deste vídeo, do início da Idade do Ferro. Nós já vimos em episódios anteriores como os povos da região da África, Israel, Grécia estavam se comunicando e estavam dialogando sobre filosofias e sobre como eles entendiam o mundo. E de onde veio a identidade intelectual de Israel? A identidade intelectual e cultural de Israel inicia com Moisés e a lei, ou Torá, que se torna o padrão para avaliar toda a literatura posterior de Israel, quer como um texto inspirado, que vai entrar no conjunto bíblico, quer como um texto cultural. A lei, ou como chamamos o Pentateuco, os primeiros 5 livros bíblicos, criaram a própria cultura de Israel. Como já vimos na série anterior sobre a Era do Bronze, essa cultura foi perpetuada no tabernáculo, que depois se tornou o templo, nas escolas e principalmente na família dos israelitas. Com o tempo, não apenas os sacerdotes levitas, mas também os escribas reais passaram a colecionar o acervo de ditos, provérbios e poesias, incluindo a sabedoria de culturas ao redor de Israel. Veja, por exemplo, que Provérbios tem os ditos de saber de um tal rei Lamuel e as palavras de Agur que encontramos neste livro. Isso mostra que Provérbios parte de uma coletânea de ditos de sabedoria compostos por Salomão e de sua coleção pessoal de ditos de outras nações e povos, que ele reuniu e foi sendo acrescida ao longo da monarquia. Estes provérbios não são leis, nem predições 100% assertivas, mas são uma expressão do melhor caminho a se tomar no senso comum. Um provérbio também não é uma promessa de Deus, mas muitas vezes nos adverte a respeito de algum procedimento. Os provérbios expressam muito do dia a dia cultural de sua época. Então, precisamos contextualizar para os compreender. Já o Eclesiastes, cujo propósito é mostrar a inutilidade de uma vida centrada em si mesmo, deve ser compreendido no todo do livro e no seu contexto na experiência de vida do rei Salomão. Sabedoria não é necessariamente informação, mas o que se faz com ela. O pensamento hebreu é sempre prático, concreto, e a filosofia só tem valor se plenamente colocada em prática. Então, sabedoria é a disciplina de aplicar a verdade à luz da experiência. A arte de ser bem-sucedido, alcançar resultados, agir com prudência e reflexão, agir com habilidade e em conformidade com a ordem universal. Para o hebreu, o sábio é aquele que consegue conviver bem com Deus e com seu semelhante, e por isso os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo. E quem é o sábio? No pensamento hebreu, sábio é o homem que descobre a resposta certa em momentos críticos, tal como fizeram José, Daniel, ou como os conselheiros do rei faziam durante a monarquia, como Aitofel. A sabedoria valoriza a experiência do mais velho e o amor do familiar. Assim, José é comparado a pai de Faraó e a profetisa Débora é chamada de mãe de Israel. No pensamento hebreu, o sábio é aquele que observa o comportamento humano e utiliza a experiência para obter sucesso. A filosofia hebraica pode ser definida como entender,
preparar-se e agir de forma bem-sucedida. Conforme já vimos no episódio sobre Salomão, a vida bem vivida para o filósofo hebreu é a vida onde se aproveitam as dádivas de Deus com equilíbrio, sabendo que Deus trará a juízo todas as obras. E nisso o pensamento hebreu sempre se remonta à sua base de lei e de aliança, e de um conceito de religiosidade, de pecado e redenção. E o que é sabedoria para o hebreu, ou qual é a filosofia de Israel? O livro de Provérbios, capítulo 1, verso 1 a 7, esclarece que o propósito deste livro era ensinar o conhecimento, a prudência e a justiça, ensinando a viver com sabedoria, que é pensar, agir como Deus deseja que façamos, tendo em Deus o prumo e medida de justiça e bondade. Em vários provérbios, como 3,13 ou 2,1 a 6, a sabedoria é apresentada como sinônimo de justiça. A sabedoria bíblica em Provérbios 1, 20 a 23, 8, 1 a 5 e até no Novo Testamento, em Tiago 1, verso 5, é destinada às pessoas simples, ao povo sem distinção de classe ou status social. A sabedoria em Israel é acessível e popular, diferente do Egito, onde era um privilégio para os nobres ou os sacerdotes, ou na Grécia, onde os poderosos e ricos tinham o privilégio de estudar com os filósofos. Na Bíblia, a sabedoria é para os simples, não no sentido de condição econômica, mas para os simples no sentido de estes serem sem malícia. Na Bíblia, os provérbios são para os jovens, que não tendo experiência, se usam da experiência deixada pelos mais velhos. Mas o pilar da sabedoria hebraica e da filosofia israelita é o temor do Senhor. Deus era a realidade de todos os detalhes da vida israelita, era a sua lei, a sua música, a sua cultura, e podia ser encontrado desde sua comida até os seus épicos e narrativas. Tudo isso encontra seu fim no temor do Senhor, que é um sentimento grandioso de respeito do israelita por Deus, tal como súdito pelo seu rei. Mas não é o medo que vemos em monarquias humanas, ou no animismo em relação aos poderes das entidades, ou no medo que os egípcios muitas vezes sentiam pelo faraó, que carregava um açoite na mão. Aqui entre israelitas o temor é mais como amor respeitoso, a admiração, o carinho e fidelidade que um filho tem por seu amado pai, ou por sua mãe, se você tiver alguma dificuldade de compreender o amor de filho para com o pai. O temor pelo Senhor Deus leva os sábios e salmistas a admirarem o caráter de Deus, sua grande bondade, e a olharem para si mesmos em contrito arrependimento. Este arrependimento sempre é prático, envolve mudança de hábitos, pois tudo no pensamento hebreu é prático, concreto, e se não gerar ações, de nada vale. É como a fé sem obras, que é morta. Assim, o temor do Senhor faz com que o adorador admire tanto as virtudes de Deus, que coloque em prática tentando imitar isto e praticar na sua vida, gerando um viver sábio. Filósofos egípcios e gregos também buscaram a virtude, mas enquanto os gregos e egípcios teorizavam sobre as melhores virtudes, o hebreu tentava praticar tais virtudes depois de contemplar o Deus único. Da contemplação do hebreu pela santidade, nasceu a sua poesia como expressão artística de sua filosofia e produção intelectual. A poesia hebraica, ao contrário da maioria das expressões poéticas, é marcada não pela rima dos sons, mas pelo paralelismo das ideias, onde há uma simetria de uma linha com a outra, quase que lançando um eco à linha anterior. É uma característica encontrada no mundo do Oriente Médio, mas providencial,
pois isso permitiu que a poesia bíblica não perdesse sua relevância ao ser traduzida para o mundo todo. E hoje a Bíblia ainda é o livro mais traduzido, mais vendido e lido no mundo. É claro, incluindo toda a sua bagagem poética. O paralelismo da poesia bíblica pode ser de sinônimos, contrastes, repetições de palavras, ou emblemático, usando ilustrações para afirmar a ideia anterior. Por exemplo, em Salmo 42, verso 1, abre aspas, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Fecha aspas. Nesse pequeno verso, há um paralelismo emblemático usando o animal para falar sobre a sua sede, sobre a sua vontade de ser saciado e compara isto com o ser humano e sua sede de saber, sua sede de eternidade e seu desejo de encontrar-se com o divino. A sede está em paralelo às necessidades espirituais do ser humano, assim como a busca do animal está em paralelo com a busca perpétua do ser humano por saciar-se. Quanto à literatura sapiencial dos livros bíblicos, podemos dizer que eles são a expressão do pensamento e filosofia hebraica. E no pensamento hebreu, tudo virava música, da vitória ao lamento, do amor à raiva. Sem dúvida, os salmos eram cantados, mas infelizmente não temos as músicas. Porém, conhecemos os instrumentos musicais que não eram tão diferentes dos instrumentos usados pelas nações vizinhas em sua época. Entre eles estava o tof, o tambor ou tamboril, um instrumento de percussão feito de um disco recoberto de pele de cabra, tocado com a mão, semelhante a um pandeiro. Era tocado especialmente pelas mulheres, algumas vezes pelos homens, e reservado aos momentos muito alegres. Os símbolos, que também eram peças de percussão, e o chocalho, era usado com efeitos sonoros do pandeiro como castanholas. Também havia um tipo de triângulo chamado de xalixim. Os instrumentos de corda fizeram muito sucesso, em especial pela popularidade dos salmos de Davi, havendo a nebel, ou a harpa, que era realmente grande com mais cordas do que a quimor, a lira bem mais portátil. Há um pouco mais de debate sobre como era a cítara, ou traduzida algumas vezes por instrumento de 10 cordas, mas conhecemos também o alaúde, muito visto entre os orientais, um tipo de avô do nosso violão. Por fim, havia os instrumentos de sopro, as flautas em vários modelos, inclusive a flauta dupla ou aboé, chamada pelos hebreus de shalil, e às vezes traduzida por gaita. Havia o shofar, uma buzina feita do chifre dos carneiros, mas não era para instrumento musical, e sim usada principalmente nas guerras. E também as trombetas de metal, usadas no templo, que Joséfo descreve como tubos de metal de 45 centímetros e abertura em formato de sino. O livro de Salmos se formou com o tempo e a primeira coleção parece ter sido do rei Davi e pode ter contido salmos de 51 a 71. Mas o livro todo só ficou pronto depois do exílio, na época de Esdras e Neemias. Davi levou seu nome a 73 salmos, segundo a tradição, havendo 12 de Asaf, um músico do templo, 11 atribuídos aos levitas cantores conhecidos como filhos de Coré, e ainda outros autores da música do templo como Emã, Jedutum e Etã, além do próprio Salomão e pelo menos um salmo preservado de Moisés, o número 90. Alguns salmos foram compostos para serem didáticos, ensinando ética e moralidade, enquanto outros cantavam sobre a história e ensinavam a história de Israel. Em alguns, nós encontramos cânticos de romagem e de peregrinação que os israelitas cantavam enquanto peregrinavam a Jerusalém. Há salmos especialmente proféticos como os messiânicos, tal como o número 2,
22, 69 e 110. O louvor do israelita era especialmente feito com os salmos, alguns deles falando sobre as obras de Deus na natureza, como o número 8 ou o número 104, ou descrevendo o caráter de Deus e suas virtudes. Como dito, a filosofia hebraica era contemplativa das virtudes de Deus, e é aqui que filosofia e arte se encontravam. Em especial, precisamos ler o Salmo não como uma fala de Deus ao homem, mas da experiência do adorador levando a Deus todos os seus sentimentos, inclusive os menos nobres, entregando estes sentimentos a Deus como um aflito que desabafa com seu psicólogo ou com seu confessor. É neste sentido que a mente hebraica usava os salmos imprecatórios, onde vemos o orador pedindo a Deus pela destruição do ímpio, não que Deus vá o atender, não que Deus deva o atender, mas é seu desabafo com Deus, violento, irado, e permitindo que Deus tome para si este sentimento, para que o homem não faça justiça com suas próprias mãos. É um desabafo, é uma terapia da alma. Um bom exemplo é o Salmo de Asaf, 73, onde o autor expressa a Deus sua indignação com a injustiça do mundo ao ver que os ímpios parecem prosperar e nenhum mal lhes ocorre, enquanto os justos estão atribulados. Este tema é comum, por exemplo, no livro de Jó. A poesia hebraica é honesta com Deus, não esconde os sentimentos do adorador, não finge piedade, transborda sua indignação ou seu louvor e, no final, busca o equilíbrio do ser, desenvolvendo a serenidade que o sábio encontra para agir sem abalar-se. Pessoas leem salmos como caixas de remédio, usando um salmo para cada situação, do tipo doença, pedidos, gratidão, tomada de decisões, etc. Mas não é bem assim que eles funcionam. Esse é um uso muito pobre para o livro de Salmos, que na verdade temos que ler ao contrário do foco usual do resto da Bíblia. Enquanto os profetas falam de Deus para o homem, o salmo é do homem para Deus. Eles são orações pessoais de homens imperfeitos buscando a misericórdia de Deus. Não me entenda errado, eu não estou dizendo que Salmos é menos inspirado do que os demais livros. Pelo contrário, o que estou dizendo é que Salmos é a sabedoria como a vida é, toda bagunçada, fora de ordem, não sistemática, e estes versos, quando lidos, funcionam em nós porque são terapia para a nossa alma. Estes versos nos desmontam diante de Deus. Os salmos permitem o adorador comum chegar a Deus como ele era, sem fingir santidade, e depois lhe dava força para, ao contemplar a santidade de Deus, reorientar a sua vida. Salomão disse que não havia limites para produzir livros, e de fato, estamos numa era de excesso de informações e talvez cada vez menos sabedoria. A obra literária, artística e sapiencial dos antigos hebreus é justamente extraordinária não porque é a mais lírica ou empolgante do mundo, mas porque é uma filosofia boa e é uma filosofia que funciona. Sabedoria real é aquela posta em prática. E os livros poéticos bíblicos continuam fazendo sucesso, porque continuam dando resultado na vida de quem coloca-os em prática.